São 7h mais 56, 7h56. Nós voltamos na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta segunda-feira, dia 15 de janeiro de 2024. Hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Rar, desde 1921 sempre presente. E nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento da Vilagem de Cedro, a melhor casa de massas da região. E falando de Vilagem de Cedro, que fica lá em Rio dos Cedros, agora você que está acompanhando a gente pelas nossas plataformas digitais, seja no Facebook, seja no YouTube, já está acompanhando que está com a gente aí a nutricionista Jéssica Visdalec, que vai conversar com a gente para ver como é que a gente sai, né, desse redemoinho que é o final de ano, férias, em que as regras da alimentação muitas vezes são burladas. E como são, né, Jéssica? Muito bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Odair, bom dia, Rádio Cultura, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui e falar sobre nutrição nessa estação que é o verão, né? Voltasse com quantos quilos a mais? Conta pra gente aqui, bem off, assim, pra todo mundo. Quantos quilos a mais você voltou dessas férias? Não, isso é segredo de Estado, né? Como é que é? Só depois de perder a gente conta de novo, né? Poxa, consegui. Bom, Jéssica, vamos lá, né? Vamos conversar aí a respeito disso com os nossos ouvintes, passando essas dicas. A gente sabe que esse período de férias é um período que realmente já começa lá no final de novembro, né? Que é encerramento daqui, encerramento dali, aí vem o período de férias. Muitas vezes as pessoas não conseguem manter a sua rotina de exercícios e muito menos de alimentação nesse período de férias. O que fazer agora, nessas primeiras semanas do ano de 2024, para que o efeito do que aconteceu ali nos 2 últimos meses de 2023 seja esse efeito possa ser superado? Perfeito. Gostaria de fazer uma contextualização sobre a estação. Posso contextualizar claro, antes de já responder? Fica à vontade, Jéssica. Entregar as chaves assim de cara, a gente tem Então, o que acontece, né? Eu gosto muito de estudar sobre a medicina tradicional chinesa e seguir bastante desses conceitos, porque os orientais, eles têm umas técnicas que são milenares. E dentro da medicina tradicional chinesa, eles não separam, por exemplo, sintomas e emoções. Para eles, tem estação relacionada, órgão relacionado, emoção relacionada, elemento, né? Ar, fogo, metal, terra relacionado. É muito interessante. E eles falam muito sobre a energia que tem no nosso corpo, essa energia vital e onde ela acumula. Então, quando nós pegamos o inverno tem uma demanda de nutrição mais calorosa, né? E aí você pensa em alimentos mais pesados, alimentos que vão te aquecer. Caloria, quando a gente fala assim, esse alimento tem muita caloria, é o tanto que ele gera de calor no teu organismo para ser digerido, ok? Então, para quem não sabia ali o que era caloria, né? Às vezes fica só contando, mas não sabe o que é o tanto de calor que gera no teu organismo. E no inverno a gente tem uma demanda maior. Chegou na primavera, ano passado a gente fez um processo de detoxificação de primavera, porque ela é uma estação em que ela está intermediário, inverno, alimentação pesada, e o verão, uma alimentação leve, fluida. E aí a gente precisa detoxificar o nosso fígado, que sobrecarrega, a raiva, que vem muito na estação da primavera, para que no verão, agora focando então na estação do verão, a gente possa trabalhar as potencialidades do verão, que é uma alimentação mais leve, que são emoções mais leves, porque o calor externo é muito alto, então nós precisamos equilibrar o calor interno. Também é uma estação onde a gente tem o sol predominante, né? E o sol é o yang, seria o masculino, aquele momento que a gente está ativo, né? A gente faz muitas mais coisas no verão do que no inverno, concorda comigo? Com certeza, com certeza. Então, porque a gente está muito mais voltado para esse yin, né? Esse yang, que é essa ação. E a gente esquece um pouco do yin, que é aquela nossa introspecção, né? A reflexão do final do ano,
ela tem menos dias de reflexão. Você reflete ali no dia 25, 24 e 25 que está com a família, e talvez no dia 31 que você fez para daí iniciar um novo projeto, né? Então tem menos momentos de introspecção. Da mesma forma, como tem muito calor externo, a gente precisa colocar pouco calor para o interno, porque aí é muito quente. Então, feijoada não combina no verão. Tem outros alimentos que eu vou falar e vai gerar uma certa polêmica. Você vai falar, eu faço. Mas o álcool não combina no verão, porque ele gera muito calor. A carne vermelha, né, excesso de carnes, churrascada, não combina com o verão, porque ele é muito calor. E as frituras, aquelas porções de frituras na beira da praia, não combina com calor. É muito pesado, né? Veja que a gente diminui a quantidade de café, por exemplo, no verão. Se você estiver no ar-condicionado, você consegue tomar um cafezinho, mas se você não estiver, aquilo gera muito calor no teu organismo. Então, o verão, ele pede uma alimentação leve. Por isso que quando volta dessas festas, né, a gente volta com quilos a mais. E nem sempre esses quilos, eles são relacionados à gordura. Você tem que comer muito para aumentar a sua gordura. Mas a retenção de líquido aumenta. E aumenta até numa tentativa, às vezes, de manter o calor, de amenizar o calor. Não é uma época em que a gente busca praia, mar, cachoeira, para se refrescar, porque o calor externo é muito alto. E o calor interno também precisa ser amenizado. Então, é uma estação onde a gente dá preferência para bebidas geladas, refrescantes, os alimentos da estação, melancia, melão, abacaxi, né? Alimentos que são mais aquosos, vamos colocar assim, que são mais refrescantes, frutas, saladas. Essa é a estação perfeita para quem quer fazer uma dieta. Ao contrário daquilo que é o movimento comercial, vamos colocar assim, festas, encerramentos e tudo mais, a demanda do corpo é, vamos refrescar esse corpício aqui. Então o verão é uma época de consumir, de consumo mais light, vamos dizer assim, não no alimento light, mas um menor consumo de alimentação, alimentos que mais ligados às frutas, verduras e na alimentação de maneira geral, porque quando a gente fala em dieta, né, Jéssica, tem aquela situação assim que vem aquelas dietas meio doidas que muda completamente toda a rotina de alimentação da pessoa, e aí ela faz uma semana e pô, mas não consegue mais segurar, porque às vezes ela está numa residência onde as outras pessoas não estão no mesmo ritmo, aí ela não consegue se manter. Então, o que é uma dieta mais adequada e que não fuja tanto daquela rotina que a gente tem, que já começou para muita gente? Perfeito, perfeito. Eu costumo falar para os pacientes assim, nós vamos montar a sua alimentação juntos. Por que juntos? Porque a dieta que funciona é aquela dieta em que você tem adesão. É igual a academia. Sabe quando funciona a academia? Quando você vai. Não é só pagar a mensalidade, né? Você tem que ir para a academia, né? Achei que era só pagar. Não, você tem que ir para a academia e fazer os exercícios. Não é só ir para a academia, tem que fazer os exercícios. Então, a dieta, eu vou colocar dieta, mas entendam que dieta é a tua programação, teu planejamento alimentar do dia. Tudo aquilo que você se alimenta no dia, né? Quando a gente pensa em dieta, a nossa mente já vai para restrição. Vamos falar planejamento alimentar, talvez fique menos rotulado, né? Planejamento alimentar. No teu dia você precisa planejar o que vai comer, assim como você planeja todos os lugares onde você vai estar. O que acontece é que muitas vezes a gente se depara ali, e agora é hora de almoçar, o que tem para comer? Porque nós não nos organizamos. Então, quando a gente elabora um plano alimentar em conjunto com o paciente, a gente vai vendo o que ele faz. Então, vamos pegar um exemplo prático, o que você acha? Quer ser o cobaia da vez aí para a gente falar um café da manhã, como é seu café da manhã e como seria um café da manhã um pouquinho mais ajustado, se não tiver ajustado. Vamos lá. Sou sua cobaia agora, então. Conta para nós, Odair, como é que é o seu café da manhã? Pois é, eu acordo aí por volta das 5:30 da manhã,
e normalmente não tomo café até agora, depois do programa, às 9 horas. Aí às 9 horas, quando acaba o programa, eu tomo uma xícara de café com leite e normalmente como uma fruta e uma torrada com alguma, com banana, enfim, normalmente é isso, uma fruta e uma torradinha e aí esse é o meu café da manhã, que eu não consigo ali tão cedo tomar café antes de sair de casa. E agora, depois das 9, quando acaba o programa, que eu consigo fazer o café. E aí? Perfeito, perfeito. Tem muitas pessoas que não conseguem comer pela manhã. Eu acordo com um calor interno que eu já estou aqui tomando uma bebidinha gelada. Raramente tomarei café pela manhã, porque é quente, eu vou procurar sempre alguma coisa gelada. Então, às vezes, para quem tem dificuldade de se alimentar logo quando acorda, né, é importante respeitar o tempo do corpo também, mas uma vitamina talvez cairia bem, porque é algo líquido, geladinho, né? Vai ter uma fruta com uma proteína. O que mais pecamos na nossa alimentação é a quantidade proteica. E a proteína, ela tem um tempo de digestão mais extenso do que o tempo de digestão do carboidrato. Mas tá, o que é carboidrato, o que é proteína, né? Vamos explicar, porque às vezes a gente não entende. Para quem está aqui, né, no meu lugar, é tão prático, né? É tão comum, mas a proteína é um macronutriente, é um nutriente grande que está nos alimentos de origem animal, né, nas carnes, peixe, ovos, frango, nos lácteos, então no leite, nos queijos, também estão nas leguminosas, então feijão, grão de bico, lentilha, ervilha, isso é uma proteína. E o carboidrato são os pães, bolos, macarrão, arroz, as batatas, e aí eles se subdividem em refinados ou integrais, né? Enfim, mas mais ou menos para a gente separar. Quando a gente consome carboidrato, o Odair comeu torrada, certo? A torrada tem um tempo de digestão rapidinho, meia hora já está digerido, basicamente, não chega a 1 hora de digestão. A mesma coisa com a cuca. Então, para quem come aquela cuquinha, né, no intervalo ali, daqui a pouco está com fome e vai lá e pega mais um pedacinho, porque o processo de digestão é muito rápido. Apesar de ter bastante caloria, gerar bastante calor, a digestão dele é rápida. Já a proteína, ela leva de 1h30 a 2 horas de digestão. Então, é um alimento que a gente consome para manter a nossa saciedade por mais tempo. Talvez, quando o Odair for almoçar, ele tem tanta fome que ele não consegue controlar a refeição. Faz sentido para você? Faz sentido, sim. Todo sentido. E aí, o que faríamos para ajustar? Né? Um ajuste. O que você acha de deixar um patezinho de frango ali na geladeira da Rádio Cultura, né, para colocar na sua torrada? Pronto, já temos uma proteína. Ou que tal levar um ovinho cozido, ou se dá para preparar um ovinho cozido ali, tem um ovo cozido, ou uma sardinha, ou um atum. Então já adequamos, você tem proteína, então um patê de frango, a torrada, o carboidrato, uma frutinha e o seu café que você gosta, e aí tá tudo certo. Muito bem, então já vamos fazer um ajuste para o café da manhã, porque aí com isso eu já consigo ajustar melhor o almoço também. Normalmente, por exemplo, na minha casa nunca falta arroz, né? Arroz é uma coisa que dificilmente falta, a não ser quando tem um macarrão, a Patrícia faz lá uma macarronada com um macarrão com alguma coisa, que normalmente macarrão a gente come só o macarrão, mas arroz não falta. Então é um arroz, normalmente o almocinho em casa é um arroz com uma carne e com uma salada, esse é o nosso almoço. Mas aí, logicamente, como você falou, é a questão da quantidade, né? Já chega em casa com fome, aí ir almoçar com fome é o problema, né? Almoçar com fome e ir ao mercado com fome. É certo que você vai encher o carrinho ali de coisas que você quer comer naquela hora, né? E aí você ultrapassa. Então, essa é uma sugestão, é assim que eu acredito que seja a melhor forma de ajustar uma alimentação. Então, fazer uma dieta não precisa ser restritiva. Na verdade, a maioria dos pacientes a gente tem que incluir alimentos. Olha como é interessante. Eles falam, o quê? Eu não vou conseguir comer tudo isso aqui. Porque nós não estamos nutridos.
E faltando nutriente, o nosso corpo ele tem uma demanda, né, que ou ele vai desligar algumas coisas, então, por exemplo, vai desligar o bem-estar e vai te deixar mais ansioso, vai desligar a sua imunidade e vai te deixar mais propenso à virose, que nem estamos agora, né? Se teu intestino já não está muito bom, se as tuas defesas não estão muito boas, vem essa virosezinha que tem agora, que é bem típica do verão, e aí te pega, né? Então, assim, são vários pontos que a gente tem que atentar. E nós vamos falar desses quilos extras já já. E aí, vamos lá, continuando aí, depois vem a tarde. Normalmente, à tarde eu também não faço nenhum tipo de refeição ou complemento no período da tarde. E aí só vem à noite com fome de novo, né? Ó, o Odair aqui tá moldando o cardápio dele. Aproveitem para ouvir ali já acrescentar umas mudanças, né? Nesse ano de 2024, na sua alimentação e no seu dia. Aproveita essa deixa que ele está dando aqui, contando o que ele está comendo, e a Nutri já passando os ajustes. O que acontece? Quando a gente fica muito tempo sem comer, a gente perde um pouquinho. Uma que vai faltar nutrição, a gente não vai comer a necessidade nutricional necessária, e outra que você fica tantas horas sem comer que o teu corpo, ele tá... Tem pessoas que ficam com mau hálito, né? Tem pessoas que, além da fome, vamos lá, além da fome, né? Começa a gerar alguns problemas gastrointestinais, né? Às vezes, quem tem diabetes também tem oscilação. Então, tem muitos viés aqui. Mas um deles, pensando em emagrecimento, é ficar tantas horas sem comer. O corpo, ele vai precisar de energia para se locomover, para falar, para pensar. O daí que aqui está falando, né? Também tem um gasto energético, apesar de ser uma atividade em que fique mais sedentário, né? Também tem um gasto energético. O pensar também tem um gasto energético, né? E o estar vivo, né? O corpo todo está funcionando. Então, nisso, o teu corpo ele precisa de nutriente, ele precisa de caloria, ele precisa de calor, né? Para fazer essa manutenção. Não tendo, quando você for se alimentar, o corpo fala assim, eu preciso de chocolate, eu preciso de doce, eu preciso agora. Aí você pega aquela balinha, que é para o corpo estar ali, né? Então, esses são os gatilhos que acabam fazendo você comer um chocolate, uma cuca, um alimento que não seria o melhor. Então, no verão, a pedida é o quê? Frutas, alimentos refrescantes. Que tal deixar uma porção de frutas ali disponível, né? Na sua bancada, na radiocultura, né? Incentivar, assim, na empresa, por que não ter uma bancada de frutas? Se a gente pode levar a cuca, né, para o escritório, para a empresa, por que não levar também uma porção de frutas para deixar ali para consumirem, né? Algumas empresas já fazem isso e eu acho excelente. Então, frutas, castanhas, sucos durante esse intervalo da tarde, que é o pico máximo de calor, né? Um sorvete que seja natural, assim, uma fruta batida, um smoothie, né? Não um sorvete riquíssimo em gordura, que lembrando que a gordura ela vai gerar mais necessidade vai gerar mais calor no seu organismo, né? Por mais que ele refresque, depois ele tem um outro efeito. E à noite aí, então, aí se você faz isso à tarde, o que acontece à noite? À noite você tem um pouco mais de autocontrole, né? O pessoal chega em casa e eles me falam assim, nossa, eu tinha vontade de comer o que aparecesse na frente, eu comeria até a geladeira, comeria o pé da mesa, né? Não importa o que for, eu tô aqui comendo uma banana, preparando um ovo, aí eu como um salgadinho, é mais ou menos assim a realidade, né? E quando você poderia chegar com autocontrole em casa e falar, bom, agora eu vou focar no que eu vou jantar. E a maioria das pessoas não senta e come a sua refeição. Ela fica comendo em pé, fazendo alguma coisa, né? A gente sabe que na rotina do dia a dia tem muitas coisas, mas por que não tornar sagrada essa refeição, né? Quando a gente faz as nossas orações, vamos colocar assim, né? O pão nosso, né, de cada dia, senta ali e agradece que você trabalhou tanto por esse alimento, né? É um momento sagrado onde você está nutrindo o teu corpo, está colocando para dentro, né, tanta saúde, tanto nutriente. Então senta e prepara a sua refeição. O ideal é que seja uma refeição equilibrada, parecida com o almoço.
Então, que você tenha ali bastante saladas, vegetais, fonte de carboidrato, então uma batata, de repente, né, batata, aipim, vai depender de cada um, né, se tem um grau de emagrecimento maior ou menor, aí a gente dosa as quantidades, né. Fonte de proteína, para quem, eu esqueci de falar, mas para quem não come carne, eu não como, por exemplo, a fonte de proteína são as mais leguminosas. Então, aqui em casa tem bastante lentilha, ou feijão, ou hambúrguer de grão de bico, né? Então, você vai para outra fonte, ou ovos, para quem também consome ovos. Sempre tem uma fonte de proteína, uma fonte de carboidratos, saladas e legumes. Especial, emagrecimento tem que ter folhosos, meio-dia e à noite. O que são os folhosos? Alface, rúcula, chicória, repolho, né? Repolho é um alimento ótimo, ele é barato, não estraga com facilidade, né? Gosto de pegar o repolho roxo, então já dá uma cor a mais no seu prato, né? Muda todo, você olha para aquele roxo, coloração assim, você já fica mais feliz só de olhar para aquele alimento, né? Então imagina um repolho com uns pedacinhos de manga, que dá esse contraste do roxo com o amarelo, né? O amarelo laranja, assim, aquilo já traz uma alegria, porque o visual do nosso prato é 60% da nossa atratividade de comer. Então, o que a gente faz? Às vezes, só coloca as folhas de alface ali, né? Só rasgou e deixou ali. Não, corta um tomatinho cereja, mistura. Olha, essa dica aqui é maravilhosa. Mistura, assim, pedacinhos de hortelã, de manjericão, de orégano, de alecrim, no meio da salada verde, no meio das folhas, no meio da rúcula, do alface, do agrião. E quando você comer, você vê que gostinho bom de manjericão, que vem no meio, assim, da salada. Isso muda totalmente. Umas sementinhas, né? Tem aquela granola salgada que você pode colocar por cima, as fibras ajudam a melhorar o intestino, dão uma crocância, exigem de você uma mastigação. Muda tudo. Quando você muda uma coisa, tudo muda. Pois é, Jéssica, e para a gente fechar o nosso papo, que está muito agradável, como sempre aqui no Repórter Cultura, você falou aí dos quilinhos a mais, né? Que certamente foram adquiridos aí no período das férias, ou para quem, de alguma maneira, gostaria de perder. Quais são as principais dicas, além, lógico, de todas essas que você já passou ligadas à alimentação? Perfeito. O verão é uma estação em que a gente tem um dia mais longo, né? E pede para você sair de casa e praticar aquele exercício ao ar livre, né? Fazer uma caminhada, uma pedalada, que a gente tem muito, né? Pedal. Tem agora o beach tênis, que também está na moda, academia ao ar livre, funcional, corrida. Saia de casa e pratique uma atividade física. Faça esse exercício, faça isso por você. Permita que sue esse excesso de água que você acumulou nesse período de festas. Porque o álcool aumenta a retenção de líquido, né? Às vezes alimento muito salgado aumenta a retenção de líquido. Quando a gente exagera no carboidrato, também aumenta a retenção de líquido. E esse peso que aumenta nas férias, em tão pouco tempo, até vamos colocar que a pessoa engordou 5 quilos. Pode ser que um seja de gordura, mas os outros são de água, porque é muito difícil a pessoa comer mais do dia e mais 7.000 calorias naquele dia. A pessoa tem que comer muito para isso acontecer de um dia para o outro, ela aumentar 1 quilo de gordura. Então, é retenção de líquido. E retenção de líquido, do mesmo jeito que ela vem rápido, ela também sai rápido. Capriche mais na hidratação, tome mais água. A quantidade de água, isso é um cálculo que você precisa fazer. O mínimo de água que você tem que tomar no dia é 35 ml por quilo de peso. Vamos lá, Odair, não precisa contar pra gente qual que é o teu peso, mas faz a conta aí e veja quanto de água você tem que tomar, pelo menos. Então, uma pessoa de 60 quilos, ela vai ter que tomar pelo menos 2 litros de água. Uma pessoa de 100 quilos, ela tem que tomar pelo menos 3,5 litros de água. E o que acontece? As pessoas não tomam, então a água fica toda retida no teu corpo. Aumenta a tua pressão. Então você precisa hidratar melhor, fazer exercícios que você possa suar,
melhorar a sua alimentação, transformar ela mais leve. Às vezes a gente tem que passar fome, mas às vezes falta comida, né? Essa ideia de que é fechar a boca não é a ideia correta. Às vezes você precisa melhorar a qualidade do alimento que você coloca no seu prato, na sua refeição. Eu acho que seguindo essas 3, assim, ó, já vai ser muito legal. E uma coisa que eu acho que é muito importante também, que eu contextualizei tudo sobre medicina tradicional chinesa, é a liberação das nossas emoções, que são as nossas águas internas. Então, quando a gente acumula essas emoções, final do ano, né, aquelas tretas, né, picuinhas familiares, gera algumas sensações às vezes, né, ou as expectativas, faz aquela retrospectiva de 2023, vê os sonhos que você não conseguiu concluir, conseguiu concretizar, né, gera uma frustração e você acumula isso no seu corpo. Então, que esse 2024 você possa liberar suas emoções, liberar essa água que está no teu corpo, né, essa retenção de líquido, mudar a sua alimentação, planejar, organizar a sua alimentação, as compras, a organização da sua alimentação, porque você é a principal pessoa da sua vida, né? Não tem quem é mais importante do que você. E que se você não estiver vivo, então o outro que tem que dar conta de si, né? Não sei se faz sentido isso, mas muda tudo. Muito bem, Jéssica. E claro, quem quiser ter mais informação, ter aí uma assessoria exclusiva da Jéssica, como é que faz? Será uma honra poder atendê-los. Pode entrar em contato pelo meu telefone, né? WhatsApp, geralmente, 479-8812-6464. 479-8812-6464. Ou no Instagram, Jéssica com K, Visdalek. Começa com W ali, se colocar Jéssica com K e W I, já vai aparecer ali o meu contato. E estou atendendo em Timbó, né? Atendimento online também para quem não estiver aqui na região. Será uma honra atender e ajudar vocês nesse processo lindo, que é uma jornada linda de cura. Eu gostaria também de fazer uma proposta daí, já que ao vivo, que você não pode escapar. Vamos fazer essa entrevista toda a estação? Porque cada estação tem uma demanda. Vamos lá, então quando a gente acabar o verão e começa aí o outono, né? Não, no outono, é o outono. O outono, depois do verão. Isso, a gente faz mais uma entrevista aí para ver qual é a alimentação adequada, mais adequada para o outono. Já fica na agenda aí então. Tá bom, Jéssica? Combinado. Valeu, querido. Olha, muito obrigado aí por essa conversa, por essa entrevista, muito produtiva, com certeza também muito importante para os ouvintes que acompanham aí a programação do Repórter Cultura. Um abraço para você, um excelente ano 2024. Gratidão a todos, Rádio Cultura, Odair, a todos os ouvintes, meu abraço caloroso desse verão, então.